Você não vai acreditar, mas essa civilização inteira desapareceu do nada. Mas deixou para trás mensagens que ninguém consegue decifrar. Quem eram eles? O que realmente sabiam? E por que sumiram? Hoje, você vai entrar nos mistérios mais profundos da antiga civilização maia. Segredos tão perturbadores que até hoje desafiam arqueólogos, historiadores e astrônomos do mundo inteiro. Prepare-se. O que você vai descobrir agora talvez mude completamente a forma como você enxerga o passado. Número 1. Os deuses que vieram do céu. Quem eram os Kukulkan? Entre tantos enigmas maias, talvez nenhum seja tão intrigante quanto a figura de Kukulkan, o deus serpente emplumada, o ser mítico que, segundo as antigas inscrições, desceu do céu trazendo conhecimento sobre agricultura, astronomia, matemática e estruturas impossíveis para sua época. Mas quem ou o que era realmente Kukulkan? Para muitos arqueólogos, ele seria apenas um símbolo, uma representação da elite sacerdotal que consolidou seu poder através da religião. Porém, as histórias deixadas pelos próprios maias sugerem algo muito diferente. As lendas não descrevem Kukulkan como um espírito, nem como um animal sagrado. Elas descrevem uma entidade que veio de cima, que brilhou como o sol, que pousou entre eles e que caminhou entre os humanos. Alguns relatos afirmam que ele tinha a forma humana, mas aparência incomum. Outros descrevem que a chegada de Kukulkan foi acompanhada por trovoadas no céu e luzes que se moviam como serpentes. E aqui surge um detalhe desconfortável. Os maias eram mestres em registrar tudo com detalhes: posições das estrelas, ciclos agrícolas, rituais, guerras, nomes de governantes. Mas, quando o assunto era Kukulkan, eles se tornavam vagos. Escreviam que ele retornaria um dia, mas não explicavam de onde veio. Mostravam que ele trouxe conhecimento, mas não diziam como. Insistiam que ele veio dos céus, mas não explicavam o que isso significava. E então, há um evento mais famoso, a descida da serpente no equinócio. A pirâmide de Kukulkan, em Chichén Itzá, é uma das maiores provas de que esse deus não era apenas um mito. A estrutura é tão matematicamente precisa que nos equinócios a luz cria a ilusão de uma serpente descendo pelos degraus da pirâmide. É uma engenharia tão avançada que muitos especialistas, mesmo hoje, não sabem como foi possível construí-la sem ferramentas modernas. Mas, se essa pirâmide foi feita para receber Kukulkan, o que isso diz dele? Um deus? Um líder ancestral? Um visitante? De algum outro lugar? O mistério permanece. Número 2. A cidade que sumiu. O mistério de El Mirador. Se você achava que as cidades maias famosas eram grandes, espere até conhecer El Mirador. Escondida no coração da Guatemala, tão profunda na selva que só pode ser alcançada por helicóptero ou caminhadas que duram dias, El Mirador é considerada por muitos arqueólogos a maior cidade maia já construída, maior até do que a própria Tikal. Mas aqui está o mais desconcertante. El Mirador não só foi gigantesca, como parece ter sumido de forma abrupta. Lá estão pirâmides colossais, como a Danta, que rivalizam em tamanho com algumas das maiores estruturas do Egito. Lá estão calçadas enormes, conectando templos, praças e mercados. E mesmo assim, a cidade foi abandonada séculos antes do colapso geral da civilização maia. Mas por quê? É como se sua população tivesse simplesmente desaparecido. Não há sinais claros de guerra. Não há evidências de uma catástrofe natural absurda. Não há marcas de incêndio, destruição, invasão ou epidemia em larga escala. E isso deixa uma pergunta no ar. Como uma megacidade dessa magnitude simplesmente some? Alguns pesquisadores acreditam que houve instabilidade política. Outros apontam para o esgotamento dos recursos. Mas há teorias ainda mais estranhas. Inscrições que falam de um ciclo que se encerrou. Referências a uma retirada ordenada. Símbolos que sugerem que eles partiram para o oeste, sem dizer para onde. E o mais bizarro, em alguns tempos foram encontradas marcas de algo que muitos interpretam como evacuação rápida. Objetos abandonados, construções inacabadas, passagens subterrâneas lacradas sem motivo claro. É quase como se El Mirador tivesse sido deixada para trás às pressas e de maneira coletiva, como se a população estivesse respondendo a um chamado ou seguindo uma ordem. De quem? Para onde? E por que esse mistério nunca aparece nos registros posteriores? Mais uma vez, o silêncio é ensurdecedor. Número 3. O ritual dos portais subterrâneos. O enigma das cavernas sagradas dos maias.
Se há algo que intriga profundamente os arqueólogos, são as cavernas sagradas maias. Na visão deles, cavernas não eram apenas buracos no chão, eram portais, a fronteira entre o mundo dos vivos e o submundo espiritual. E esse outro mundo não era simbólico. Para os maias, ele era real, físico, habitado, acessível. Entre esses lugares, existe um dos mais estranhos de todos, Actum Tunishil Muknal, em Belize. Ao entrar, arqueólogos encontraram salas inteiras dedicadas a rituais, altares, vasos, oferendas e, no ponto mais profundo, esqueletos que nunca foram movidos desde a antiguidade, incluindo o famoso Crystal Maiden, um corpo que se calcificou e hoje brilha como se fosse de vidro. Mas a pergunta é, por que os maias faziam rituais tão complexos tão longe da superfície? Alguns acreditam que as cavernas eram usadas para rituais de chuva, fertilidade e renovação. Outros acham que esses lugares eram centros de iniciação espiritual. Mas um detalhe sempre se repete nas inscrições. Abaixo está a morada dos que vieram antes. Abaixo está o caminho dos antigos. Abaixo está a porta por onde chegaram os primeiros. Chegaram. De onde? E aqui está algo ainda mais estranho. Muitas dessas cavernas têm formações que brilham naturalmente. Outras têm acústica perfeita, produzindo ecos que parecem vozes. Os maias acreditavam que os sons eram respostas, mensagens de uma entidade que habitava o submundo. E quando você junta isso às lendas de seres que vieram do céu, a civilização maia parece acreditar em dois caminhos sagrados, um que vinha de cima e outro que vinha de baixo, dois mundos, dois portais, dois deuses, ou dois tipos de visitantes. O que exatamente eles estavam tentando se comunicar ou evitar dentro dessas cavernas? Número 4. A profecia do fim do mundo. O que os maias realmente disseram sobre 2012? 2012. O ano que virou meme mundial, filme de Hollywood e motivo de pânico coletivo. Mas o que os maias realmente disseram sobre essa data? A verdade é, eles nunca previram o fim do mundo. 2012 marcou o fim de um ciclo, o fim do calendário de longa contagem, conhecido como o fim do 13º Bactum. Para os maias, isso representava renovação, reinício, como virar a página de um livro, para começar outro. Porém, algumas inscrições encontradas em Tortuguero falam de algo que poucos conhecem, um possível retorno de Bolon Yokteku, um deus associado à mudança, ao caos, à transição e ao renascimento do mundo. Os arqueólogos se dividem quanto ao significado disso. Uns dizem que é apenas uma metáfora. Outros acreditam que o texto sugere um evento raro, talvez astronômico, talvez simbólico, que ocorreria no fim do ciclo. Mas há outra parte das inscrições que deixa tudo ainda mais problemático. Ele será visto no céu. O ciclo será renovado quando ele descer. O mundo testemunhará sua presença. Visto no céu, descerá, retornará. Por que tantas referências à chegada de alguém, vindo de cima? Será coincidência que Kukulkan também era descrito como alguém que desceu do céu e que, segundo as lendas, ele um dia iria retornar? O que exatamente os maias esperavam em 2012? Um fenômeno astronômico? Um alinhamento raro? Ou a volta de um antigo visitante? Esse mistério continua totalmente em aberto. Número 5. As pedras que falam. O mistério das inscrições que ninguém consegue traduzir. Apesar do enorme avanço na compreensão dos glifos maias, ainda existe algo profundamente inquietante. Há inscrições que absolutamente ninguém consegue traduzir. E não estamos falando de fragmentos danificados, mas sim de pedras inteiras, com gravuras perfeitamente preservadas, que simplesmente não fazem sentido dentro do sistema linguístico maia. Algumas delas usam símbolos que nunca aparecem em nenhum outro lugar. Misturam estilos de escrita incompatíveis. Descrevem seres ilustrados de forma diferente dos deuses comuns. Falam de ciclos temporais que não fazem parte de nenhum calendário conhecido. Mas talvez a parte mais perturbadora seja esta. Várias dessas pedras foram encontradas em regiões diferentes, distantes centenas de quilômetros umas das outras, e ainda assim, compartilham símbolos iguais. Como se um grupo específico, isolado do resto, tivesse um conhecimento próprio, secreto, e o registrasse longe dos centros urbanos.
Alguns arqueólogos sugerem que esses glifos podem ser obra de uma elite religiosa. Outros dizem que podem representar uma língua antiga, anterior aos maias. Mas há uma terceira possibilidade. Uma que muitos evitam comentar. E se esses glifos forem registros de um contato? Inscrições que mostram figuras com trajes incomuns, objetos em formato de disco, seres descendo do céu, seres saindo da boca da terra. Seria apenas metáfora? Ou os maias tentavam registrar algo que realmente viram, mas que não tinham palavras para explicar? Uma dessas inscrições, encontrada perto de Yaxchilã, descreve algo que os arqueólogos chamaram de evento luminoso. A luz veio da direção do sol, e então o mensageiro desceu. Quem era esse mensageiro? E por que isso aparece repetidamente em locais tão afastados? O que sabiam os maias e por que tantas dessas mensagens permanecem indecifráveis até hoje? O grande enigma maia. Quando juntamos todos esses mistérios, um deus que desce do céu trazendo conhecimento avançado, uma cidade colossal que desaparece sem explicação, cavernas que eram portais entre mundos, profecias sobre o retorno de uma entidade celestial e inscrições que ninguém consegue traduzir, surge uma pergunta inevitável. Será que a civilização maia sabia de algo que nós ainda não conseguimos compreender? Eles observavam o céu com precisão maior que muitos instrumentos modernos. Construíram cidades gigantescas com matemática impecável. Criaram sistemas de escrita complexos, calendários astronômicos e rituais alinhados com fenômenos que só hoje entendemos. E ainda assim, algo aconteceu. Algo tão grande que, em certo momento, essa civilização foi deixando suas cidades para trás, uma a uma, até desaparecer quase completamente. Restaram apenas pedras, mensagens enigmáticas, histórias sobre deuses que caminhavam entre eles. Talvez os maias não tenham desaparecido sem explicação. Talvez nós aqui ainda não entendemos a explicação. E você, o que acredita? Os maias eram uma civilização genial que simplesmente se perdeu no tempo? Ou eles eram os guardiões de segredos tão antigos e tão profundos que mal começamos a arranhar a superfície? O passado ainda pode guardar respostas que a ciência moderna não imagina. Se você gostou desse documentário e quer mais mistérios como esse, se inscreve no canal, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você acha que realmente aconteceu com a civilização maia e qual outro mistério você quer ver aqui no canal. Muito obrigado por assistir e eu te vejo no próximo vídeo, que, pode ter certeza, vai ser bem legal. Até a próxima!